Boa noite, igreja. Está feliz aí, irmão? Aleluia. Tem uns pentecostal aqui, glória a Deus. Glória a Deus. Está feliz, irmão? Você que está nos visitando, seja bem-vindo. A casa é sua, a praça é nossa. Brincadeira, tô fazendo a gracinha aqui para você dar um sorriso. Está muito curitibano hoje, amém? Fala para o seu irmão, cara, não seja curitibano hoje. Seja pentecostal. Fala, ajuda nós, irmão. Queridos, quero compartilhar algo com vocês muito poderoso. Nessa manhã eu preguei, consegui pregar em meia hora. Aí todo mundo, cara, mas como assim? Você pregou rápido demais. Eu falei, mas era o que Deus queria falar. Então a gente tem que ficar atento, porque às vezes Deus quer falar em 10 minutos, a gente quer falar 20, cara. Às vezes Deus quer falar em 5 minutos, a gente quer pregar 1 hora. Eu falei, eu pretendo pregar mais rápido à noite ainda. E já percebeu, irmão, que a minha pregação, cara, se você não gosta dela, pelo menos você dá risada. É impressionante. E se tirar as piadas, então a pregação fica 10 minutos só. Mas, querido, quero compartilhar algo com vocês. Dentro dessa série ainda, Jesus fora da igreja. Abra comigo em Joel capítulo 2, verso 15. Joel capítulo 2, verso 15. Olha só a Bíblia nos convocando. É uma série que nós temos falado muito do Cristo fora da igreja, da atuação da igreja fora das quatro paredes, da atuação de homens e mulheres que têm um chamado não para ter um ministério, mas evangelizar fora daqui. Então, olha só, verso 15: toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada. Irmão, Deus está preparando o povo aqui, vão para a guerra. Vão para a guerra porque o negócio está feio, a guerra política está aí, o caos está aí, instalado, o medo está aí, prostituição está instalada, corrupção está instalada, então vão para a guerra. Não tem outra maneira, irmão, da igreja vencer uma guerra se não for através da santidade. Guarda no seu coração, não existe uma maneira da igreja vencer uma batalha se não for através da santidade dela. Então olha só, decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam o povo, consagrem a assembleia, ajuntem os anciãos, reúnam as crianças, coloquem as criancinhas para orar, para jejuar, para ler Bíblia, aquelas que mamam no peito, até os recém-casados devem deixar os seus aposentos. Aí, irmão, você que está na lua de mel, eu sinto muito, só lamento, vai ter que parar o tacacá para entrar em jejum e oração, irmão. Sobrou até para você, ai Deus, 25 anos atrás de uma namorada, agora que eu consegui casar, irmão. Jesus é prioridade, amém? Você sabia que na minha casa o mais importante é o Senhor do que a minha família? Isso pode chocar você. Sabia que o Senhor vale mais para mim do que a minha própria filha? E depois vem eles, mas o Senhor em primeiro lugar. Isso pode chocar você. Verso 17: que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar orando. No livro de Pedro diz que nem povo a gente era, irmão. Agora, por causa de Cristo, nós somos sacerdócio real, uma nação de sacerdotes, povo exclusivo de Deus, uma nação santa. Então, chorem os sacerdotes entre o pórtico do templo e o altar. E a oração é a seguinte, irmão: poupa o teu povo, Senhor, não faças da tua herança motivo de zombaria e de piada entre as nações, porque se haveria de dizer entre os povos, onde está o Deus deles? Ô Deus, olha o jeito que está o Brasil, cadê o Deus do Brasil? Cadê? Então é esse tipo de zombaria, uma delas. Verso 18: então o Senhor mostrou zelo por tua terra, e teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo: estou lhes enviando trigo, vinho novo e azeite, o suficiente para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês motivo de zombaria para as nações. Querido, essa semana eu liguei para o Mark Schubert. Falei, Mark, eu estou lendo esse texto está queimando no meu coração. E eu entendi, mas qual que é a parada aqui que Deus está enviando trigo, vinho novo e azeite? O suficiente para satisfazê-los plenamente. E o Mark respondeu lá: e aí, buddy?
você está feliz? Eu falei, eu estou, Mark, e você? Sabe o que significa isso? Eu falei, Mark, espera aí que eu estou na fila da Leroy Merlin, deixa eu ir para o carro, senão eu vou cair duro aqui. Nós já vamos chapar aqui no telefone aqui, deixa eu ir lá para o carro que daí fica mais confortável. E ele disse para mim o seguinte, Xandão, todos esses elementos apontam para a mesa do Senhor. O trigo aponta para o pão. O vinho novo fala da alegria do Espírito, fala eu falei a palavra de manhã, descanso, fala tipo de um refrigério, e fala do mover do Espírito, e o azeite fala da unção de Deus, e ele disse, você já percebeu os homens que só comem do trigo, do pão, mas não tem um azeite para ter unção, e quando eles pregam nada acontece? Eu falei, meu Deus, ele falou, sim, porque eles só querem um pão, e o equilíbrio da mesa do Senhor é pão e vinho, e além do vinho tem o azeite, então o azeite misturado com o trigo se faz o pão. Por isso é que os homens e mulheres precisam pregar, não só falar de Cristo, mas a unção precisa vir carregado com ela. Você já percebeu que quando homens que têm destravado o seu sacerdócio, destravado o seu governo, rompido na sua vida, em alguma área da sua vida, quando ele vai falar, você fala, meu Deus, cara, você está falando e me arrepiou. Porque todo ensino precisa vir carregado com a unção. Porque o que destrava, o que quebra o jugo, irmão? É a campanha do 7 Monte? O que quebra? É uma oraçãozinha qualquer que quebra, que desperta, que quebra o jugo? Não, a Bíblia é clara, a unção quebra o jugo. Então todo ensinamento precisa vir com a prática daquilo, com a vivência daquilo, para que quando a gente pregar a Cristo Jesus, venha trazer um impacto na vida que está nos escutando. Todo ensino precisa vir com a prática da unção, irmão, senão é só balela, senão é só eco. E Jesus não chamou a sua igreja para ser eco, irmão, mas uma voz profética. Pegou no seu espírito? Você que gosta de chave, irmão, hoje vai ter um molho de chave aqui para nós. Então onde, que é isso, Xandão? Onde ficava o altar, igreja? Dentro do templo. E o pórtico era o lugar externo. Então o que a Bíblia está dizendo, sacerdotes chorem entre o pórtico e o altar, ou seja, lágrimas dentro da igreja e lágrimas também fora dela. Fogo de Deus dentro da igreja e fogo de Deus também fora dela. Fogo de Deus dentro da igreja e fogo de Deus amanhã lá no seu trabalho. Fogo de Deus aqui dentro, lágrima aqui dentro e amanhã lá na sua faculdade. Lágrimas aqui, desespero aqui dentro, mas chega na sua casa e se desespera também. Então o que a Bíblia está dizendo é, o que vocês estão fazendo aqui dentro, façam isso lá fora também, na vida cotidiana, do dia a dia. Irmão, quantas vezes eu trabalhei em empresa, quantas vezes eu já fui para o banheiro da fábrica chorar, irmão. Estava chorando no domingo, na segunda-feira o chefe já estava perseguindo, o negócio estava esquisito. E para o diabo não entrar em mim, eu falei, eu vou ter que ir lá entre o pórtico e o altar. Ia lá no trono e ficava lá dentro do banheiro da fábrica. Deus, fala comigo, entra dentro de mim, porque o diabo já está querendo entrar. O diabo já está querendo tomar o meu coração para eu fazer a maldade aqui. Ô Deus, e por favor, faz eu me converter, porque ontem eu estava super crente na igreja, mas hoje parece que o Espírito Santo foi embora. Já aconteceu isso com você? Tudo santo, né? Ninguém erga a mão, né? Erga a sua mão, deixa eu ver a sua carinha. Pecador. Chorem entre o pórtico e o altar. Choramos aqui, choramos amanhã também, pelas pessoas que estão lá, pelo povo que está lá, amém? Então nós estamos num tempo, queridos, de reevangelizar. Que é isso, Xandão? Pregar o evangelho aqui dentro e lá fora, porque tanto tem desviado lá fora, como tem desviado dentro da igreja. Então é preciso reevangelizar as pessoas. Esses dias um pastor falou para mim, Xandão, o Brasil está discipulado, o que precisa é evangelizar. Irmão, como que a gente está discipulado, precisa evangelizar? Primeiro eu falei, cara, não está evangelizado, não está discipulado o Brasil. Tem lugares em Curitiba que as pessoas não conhecem a Cristo, como que está discipulado? Então nós precisamos conhecer a Cristo para a gente fazer uma boa apresentação dele. O dia que Moisés começa a se relacionar com Deus, Moisés fala, nossa, que legal, Deus. Nossa, o senhor é muito louco mesmo, olha que da hora, está pegando fogo não sei lá onde, o senhor fala e acontece. De repente Moisés fala, Deus, mas espera aí, quando eu for fazer a missão que o senhor incumbiu a mim, eu falo o que para os caras, quem é o Senhor? Então Deus olha para ele, diga para eles que eu sou. Ah, é assim que eu vou apresentar o Senhor? É, o eu sou me enviou. Querido, para pregar Jesus nesse dia, nós vamos ter que precisar conhecer mais um pouquinho dele, tirar nossas bagagens, nosso entendimento dele, o conhecimento, o crentez que está dentro de nós por 30 anos, cara.
começar a abandonar a própria vida, como o apóstolo Paulo falou, eu trato tudo como esterco, todo conhecimento que eu obtive na escola teológica, no GC, eu largo tudo para trás, a fim de conhecer a soberania daquele que me chamou. Sim, amigos, nós vamos precisar conhecer Jesus mais a fundo nesses dias, para realmente representar Ele da forma correta, porque senão nós vamos acabar falando para as pessoas que o nosso Jesus que a gente serve é um senhorzinho velho, de barba branca, sentado no trono com a sua bengalinha, e vai falar para as pessoas igual a nossa mãe falava para nós: Jesus vai pesar a mão, cuidado, Deus está vendo, Deus vai pegar você, você tinha medo de Deus. Só que a boa notícia é que Deus não é mau, a Bíblia diz que Ele é amor. E a Bíblia, irmão, não é a história de um homem, é a história de um pai. A Bíblia é a história de um pai que deu o seu único filho, amou a todos, amou o mundo e deu o seu único filho, para que a todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos lá, alguém está feliz ainda? Espírito de Mark Schubert está sobre mim. Meu Deus, diga para o seu irmão: meu Deus, diga para ele: meu Deus do céu, Jesus vai pegar nós aqui. Oh, aleluia. Todos os gideões missionários hoje, amém? Neemias capítulo 1 verso 4, abra aí comigo, ou coloque aqui se eu puder. Neemias capítulo 1, desculpa, verso 4. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Irmão, a primeira chave que tem aqui para nós dominar a cidade, dominar as famílias, dominar nossos filhos: quebrantamento. Passei dias chorando, jejuando, lamentando, quebrantado diante do meu Senhor. Essa é a primeira chave. Tem um pregador que já foi no Senhor, Gregório McNutt, irmão. Gregório era tão avivalista, tão cheio do Espírito Santo, que um dia ele falou assim para a mulher dele: eu vou acordar todos os dias antes do sol nascer, porque eu não permito o sol adorar a Deus antes de mim. O dia que aquele homem acordou 10 da manhã, alguém falou assim: mamãe, o pai está dormindo ainda? A mãe da filha dele falou assim: tá, pode ir lá no quarto olhar, porque se ele não levantou antes do sol nascer, ele foi embora no Senhor. E quando chega para ver o Gregório McNutt, ele estava morto. Esse homem disse: quem não tem lágrima nos olhos deveriam ser proibidos de pregar o Evangelho. Querido, eu tenho uma frase muito forte, eu falo: se o dia não tiver lágrimas nos meus olhos, eu estou em pecado, estou desviado. Porque não é possível, cara, a gente ser como o salmista, ler a Bíblia, ler as Escrituras, e o salmista disse: os meus ossos ficam desesperados, ele fica igual uma manteiga derretida quando eu leio sobre você. Cara, a gente precisa ter esse nível de intimidade, de loucura por Deus. Billy Graham disse que o avivamento não é o som de tambores subindo, mas é o som de lágrimas descendo. Vamos lá, alguém? Sabe o que é um avivamento, querido? Um avivamento é um corpo prestes a se tornar um cadáver, ser possuído pelo Espírito de Deus e voltar à vida novamente. Aleluia! Querido, todos os homens que estiveram diante da face do Senhor e se quebrantaram diante da face do Senhor, foi motivo suficiente para Deus olhar, enviar, curar, restaurar, e através daqueles homens Deus fazer uma coisa nova naquele lugar. Deixa eu contar um pecado do pastor para vocês. Pastor, mas pastor erra, pastor não é santo. Querido, semana passada, retrasado, eu fiz um comentário no Instagram da Poema Curitiba, uma zoeira interna, de muito mau gosto, de muita sacanagem. Daqui a pouco alguém falou assim: mano, a conta da Poema tem mais 6 pessoas logadas nela. Falei: meu Deus, vai cair a minha casa agora, acabou o ministério, acabou a minha vida, acabou tudo. Irmão, no outro dia liguei para um por um: ei, irmão, desculpa, eu fiz aquela brincadeira infeliz, me perdoa, não quis magoar vocês, não quis machucar vocês, desculpa, me perdoa, eu estou aqui com vocês, pedi perdão para todo mundo. E pasmem, fui para o Acre semana passada, irmão, sentei diante de todos os meus pastores que estavam lá, de todo o presbitério da Poema. Falei: deixa eu confessar algo para vocês aqui, o que eu fiz lá na Poema Curitiba. Todo mundo deu risada na minha cara, falou: você pediu perdão? Pedi, está tudo certo. Querido, o quebrantamento
dá legalidade para Deus operar o sobrenatural. Quebra o seu coração, quebranta a sua mente, quebranta o seu espírito diante do Senhor, quebranta a sua alma, pois é na nossa fraqueza que Ele opera poder, é na nossa fraqueza que Ele opera milagres, é na nossa fraqueza que Deus se levanta em nosso favor, é na fraqueza, não é na soberba e no orgulho. E querido, nesses dias o Senhor está abatendo os orgulhosos e está elevando os humilhados nesses dias. Se você está passando um tipo de humilhação, fique esperto, irmão, pois o Senhor vai começar a exaltar você, simplesmente porque você é um pequenino, simplesmente porque você não tem força mais, simplesmente porque às vezes você não consegue nem orar, mas o Senhor sabe do seu coração, e no tempo oportuno e correto, Ele vai exaltar você. Meu Deus, quem falou aleluia? Ah, irmã, aleluia! Essa palavra é para nós dois. Irmão, nessa hora você tem que jogar a cadeira para cima. Não é sempre que nós pregamos vitória, eu estou pregando vitória. Meu Deus. Erga sua mão assim um pouquinho, ó. Erga sua mão um pouquinho, desfruta da presença de Jesus. Desfruta da presença de Jesus, querido. Sim, Jesus, levanta os humilhados nessa noite. Aqueles que têm perdido a perspectiva de vida, têm andado de cabisbaixo, desanimado, mas a palavra está dentro deles, a fé ainda está dentro deles, ainda que o fogo parece que está acabando, mas tem um paviozinho fumegando. Acende essa chama nessa noite, acende o calor do Espírito nessa noite em nossos corações, em nome de Jesus. Ei, diga para o seu irmão: meu Deus. Agora sim, galera. Agora estou na poema. Queridos, quando a gente começar a entender aquilo que Jesus propôs para nós, a nossa morte adâmica, Ele vai começar a nos usar poderosamente. Eu tive uma experiência em Taubaté, e muito legal. Teve um segundo tenente da polícia militar, ele começou a congregar com a gente, e ele falou assim, um dia eu desci do púlpito, estava pregando, desci, ele falou assim para mim: e aí, mano, você que é o pastor aí? Eu falei: não, é o Leandro, mas também sou pastor aqui. Ele: não, sei que o Leandro é pastor, mas você também é, né? Eu falei: sim. Ele falou assim: olha, cara, sei aonde você mora, sei a placa do seu carro, puxei sua capivara, sui do Leandro, eu sei tudo. Eu falei: como assim, cara? Ele falou: irmão, porque o dia que eu entrei aqui, eu vi o Leandro pregando. Eu falei: aquele cara não é pastor, ele é bandido. Depois eu ouvi você pregando, eu falei: é outro bandido, é comparsa. Isso aqui deve ser lavagem de dinheiro. Então eu fui lá e puxei a capivara de vocês. Eu falei: irmão, mas Deus já jogou no mar de esquecimento, tá tudo certo, já tá pago. Ele: não, mas eu queria saber se tinha mais alguma coisa ainda. Querido, passa um tempo, esse policial falou assim: você vai lá no batalhão da polícia fazer um trabalho de evangelismo? Eu falei: vou. Irmão, quando eu cheguei lá, cara, eram 300 policiais que estavam se formando. Peguei o meu violão e comecei lá. Larará, larará, larará. E os policiais, meu irmão, você está ali, você dá uma ordem, os caras fazem, porque o coronel está do lado. Então eu falei: vou utilizar a autoridade do coronel. E eu também sou coronel, já que eu estou aqui, eu sou coronel e o coronel é meu amigo. Então eu falava assim: vamos lá, irmão, larará, bate palma, e eles aqui, larará. E o coronel tipo assim: meu Deus do céu, não acredito que esse mano tá fazendo esse negócio aí, velho. E eu: vamos lá, e eles aqui, larará. No segundo momento da música eu falei: abraça o irmão do lado. Já era igreja, irmão, já não era mais batalhão da polícia. Abraça o irmão do lado. Então eles se abraçam e começam, e eu: dança. E eles lá, larará. E vai falar que não vai dançar, fica preso. Ficar preso. Então eu já estava apavorando tudo, irmão. Larará. Diga para o seu irmão: não era Faraó que tinha autoridade. Diga para o seu irmão: não era Faraó. Diga para ele assim: no Egito não era Faraó que tinha autoridade. Diga para ele: era José. José que tinha autoridade no Egito, irmão. Por que era José? Porque José servia a Deus, José amava a Deus. Então eu estou lá, o Josézinho, vai lá. E ele, larará. Irmão, o coronel passou no dia da formatura deles. Sabe qual música eles pediram? Ô pastor, toca o larará. Querido,
O quebrantamento faz Jesus operar o sobrenatural. Sabe o lugar que vocês nunca iriam pregar o evangelho? É lá que Jesus vai levar, porque você está quebrantado agora, você o representa. Jesus só vai enviar homens e mulheres mortos para si, mas cheios da glória dele, para evangelizar, impactar, restaurar e transformar a nação. Aleluia! Ai, que da hora, cara. Quando eu estou em Taubaté, cara, é engraçado porque eles ficam ligando. Ô, cola aí, pastor, vem aí. Que benção. Filipenses 2, verso 9. Esse tom tá esquisito. Meu Deus! Ouvi o meu Senhor bater a porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater a porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Ei! Eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Larará, larará, larará. Coloca a mão no ombro do irmão. Vai assim agora. Meu Deus, que alegria! Está sentindo alegria, irmão? Larará, 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 larará. Aleluia! Depois nós continua. Ai, meu Deus. Filipenses capítulo 2, verso 9. E sendo encontrado de forma humana, humilhou a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Querido, Jesus é o modelo de renúncia. Ninguém tira a minha vida, eu a dou, ele disse. Ninguém tira ela de mim, eu a dou. Então quando o inferno gritava, matamos, ele disse, eu já cheguei morto. Quando o inferno gritou, acabamos com Cristo, Jesus já tinha declarado, quando ele deixou o seu trono de glória, eu vim para morrer. Só um homem despido de si, cara, pode olhar em João 17 e dizer, Senhor, a glória que o Senhor me deste, eu também dou a eles. Assim como eu sou um com o Senhor, que eles sejam um com a gente. Só um homem despido de glória, poder e honra, cara, pode se desfazer de si mesmo, para que eu e você tenhamos vida. Sabe o que isso representa, querido? Nós estamos num tempo que tem muito ministério de pé, muitos nomes relevantes de pé, mas estão esquecendo de dobrar o joelho de novo. Ministérios relevantes, mas esquecendo de dobrar o seu joelhinho de novo. Senhor, faz de novo. Querido, não ande satisfeito na sua vida, ande quebrantado. Não ande satisfeito, para mim já está bom. Não, irmão, tem mais. Tem um lugar mais alto para a gente subir, tem um lugar mais alto para a gente entrar e viver. Quando o anjo disse para João em Apocalipse, João, suba aqui, o anjo está dizendo, João, saia desse lugar de mediocridade, saia desse lugar raso, e entra para o lugar mais profundo, porque o que eu vou mostrar para você, João, você vai ter que anotar, porque olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e não desceu para o coração do homem, aquilo que eu tenho preparado para vocês. Então existe um lugar mais profundo no Senhor, para a gente entrar, mergulhar e desfrutar. Então sai da aguinha na canela, meu irmão, e começa a mergulhar de braçada, em nome de Jesus.
Então Deus, cara, Jesus se exaltou, se humilhou tanto que Deus o exaltou. Então fica tranquilo, você que está sendo humilhado, ou está passando por algum tipo de humilhação, fique tranquilo. Continue indo mais para baixo, que a hora que você estiver lá embaixo, Jesus vai exaltar você. Jesus se humilhou tanto que Deus levantou ele. Amém? E Romanos capítulo 8, verso 16. E aqui fala dos filhos imaturos de Deus. Eu quero falar dos filhos imaturos e maduros. Romanos 8, 16 fala: o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Esse filhos de Deus aqui significa filho teknons ou teknons. Eu prefiro falar teknons, que eu sou taubatiano. Filhos teknons, ou seja, filhos imaturos. E querido, tudo o que um filho imaturo faz é requerer os seus direitos. Um filho imaturo, ele não divide nada com ninguém, ele só requer a sua parte. Ele sai da igreja e fala: eu me machuquei, eu servi a vida inteira e eles não me deram nada. Teknons. Os seus filhos e a minha filha têm um monte de brinquedo. Irmão, pergunta se quer dividir. É difícil, cara. É meu. Não, ninguém pega, eu não empresto, não dou. E parece que dentro da igreja às vezes é parecido. Não dou, o ministério é meu, a igreja é minha, o dinheiro é meu, a banda é minha. Ninguém toca, ninguém faz nada, eu não posso dividir. Então o filho teknon, ele não está acostumado a dividir nada e repartir nada, ele quer tudo para ele. Vou embora daqui, ninguém me ajudou, servi tanto, não fiz nada, ninguém fez nada por mim. Pô, dei meu dinheiro na igreja, ninguém fez nada por mim. Teknons. Agora a Bíblia fala de um lugar que os teknons geralmente estão. Isaías 26, 18 fala: nós engravidamos e contorcemos de dor, mas demos à luz o vento. Não trouxemos salvação à terra, não demos à luz os habitantes do mundo. Então o que Isaías está falando 26 é: os teknons, irmão, eles servem, faz tudo, mas como só quer o seu direito e não cresce, é a mesma coisa que criar um ministério que não frutifica. É uma gravidez psicológica. Tem dor de barriga, tem náusea, tem ânsia de vômito, tem espasmos, parece até que vai nascer, mas a Bíblia está dizendo que quando vão dar à luz não sai nada, é só barulho. É uma gravidez psicológica. Um teknon, ele não consegue gerar nada. Um teknon, ele não fabrica nada, ele não produz nada. Um teknon muitas vezes precisa ser cuidado. Mas a Bíblia fala de um lugar mais alto. Primeiro eu quero dar um testemunho aqui que eu falei de manhã. Eu acho que eu contei esse testemunho lá no Hour uma vez. Um pai pegou seu filho no colo depois de ter agredido a própria esposa. Ele pega o seu filhinho e a esposa fica desmaiada na sala. Então ele pega o seu filhinho, deita no parapeito, senta no parapeito ali na sacada do apartamento. E aquele homem segura aquele filho e ele fica ameaçando de pular. Eu vou pular. Enquanto aquela criancinha, o menininho fica no colo dele: pai, não pula. Pai, por favor, me leva para a mamãe de volta, pai. Não faz isso, pai. E ele ameaçando e ele: papai, por favor, não faz isso, papai. Me leva de volta. Me leva de volta para o colo da mamãe, papai. E esse homem se joga com aquela criança no colo. Querido, um homem imaturo, uma mulher imatura, que não gera, que não cresce espiritualmente diante da graça do Senhor, da revelação do Senhor, todas as vezes que cai, derruba a sua família. Todas as vezes que cai, derruba os nossos filhos. Todas as vezes que caímos, derrubamos a nossa esposa junto. Por isso precisamos amadurecer. Essa semana minha filha trocou de escola e está aprendendo uma matéria nova de matemática que ela não consegue entender. E como eu já fiz essa matéria quando eu tinha também meus 10 anos, já não é que eu nem entendo, eu já nem sei mais. Então, e ela foi muito mal na prova de matemática. E aí teve a prova de recuperação e a gente: vamos lá, filha, vai dar certo. E a gente lá: vai, filha, aprende, você tem que aprender. Pai, mas eu não consigo, pai. Lógico que você consegue, vai. Pai, mas me ensina. E eu também não sei. Vamos pôr no YouTube para ver. Cara, e essa semana a gente se pegou com ela sentada com extrema dificuldade. E eu olhei aquilo e eu saí e a gente começou a perder a paciência com ela.
Então voltei para a mesa que ela estava, abracei ela, falei: filho, papai vai ajudar você. Papai vai te ajudar, mamãe vai te ajudar. Nós vamos ver um professor particular que possa auxiliar você, possa ensinar, porque você vai fazer prova depois da manhã, então nós já vamos estudar já. E ela ficou com o olho cheio de lágrimas, tipo: obrigado, pai. Eu falei: fica tranquilo, vai dar certo. Você foi mal, mas agora você vai bem. Você vai bem, você é inteligente, a gente vai te ajudar, filha. Mas se começar a tirar muita nota ruim, daí nós vamos conversar diferente. Mas agora nós vamos te ajudar. Querido, um filho maduro pega na mão de um tecnon e ensina o caminho que deve andar. Um filho maduro pega na mão da sua família e fala para a sua família: ei, vem para esse lugar, que é esse lugar que o Senhor está nos levando. Você que é o pai da sua casa, você que é o homem da sua casa, chega para sua esposa depois do culto e fala: ei, minha filha, hoje vai manifestar o tecnon aqui dentro, vou lavar a louça. Chega para sua esposa hoje à noite e fala assim: hoje não vai ser o tigrinho não, hoje é o tigrão. Faz assim para ela: rar. Tô ligado, irmão, tô ligado que você faz essas coisas. Sua esposa fala para nós. Manifesta o ruiós dentro da sua casa com a sua esposa. Ei, esposa, manifesta o ruiós dentro da sua casa com o seu marido. Tira aquela camisa do Greca aqui arruma o cabelo da Medusa, minha filha. Coloca um coquinho aqui pelo menos para disfarçar. Agrada seu marido e fala para ele: ô filhão, agora segunda-feira eu vou fazer minha unha, meu cabelo, fazer uma recalchutagem aqui porque o negócio está esquisito. Mas está na hora da gente amadurecer, não é dentro da igreja, é dentro de casa, com nossos filhos, com a nossa esposa, a esposa com o marido. Porque não adianta a gente querer ser ruioso, irmão, fora do templo, se dentro de casa ainda não amadureceu. Primeiro é dentro do nosso lar, cara. Primeiro é dentro da nossa casa, com nossos filhos. E Romanos capítulo 8, 19. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. E esse filho de Deus aqui é ruiós. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos maduros de Deus, algumas versões diz filhos maduros de Deus, sejam revelados. E por que, Xandão? Porque só o filho maduro, irmão, ele consegue ditar o curso de uma nação. Só o filho maduro, ruiós, consegue ditar o curso da sua família. Você já percebeu que o número de igrejas aumentou, o número de evangélicos aumentou, mas o número de prostituição, homicídios e criminalidade também aumentou? É por isso que tem que haver a manifestação dos filhos, com justiça, com obras de justiça. Aumentou tudo isso, mas os filhos precisam se manifestar, para que as obras de Jesus venham a ser vistas através de nós. Amém? E como que eu me torno ruiós, Xandão? João 5, verso 19. Jesus lhe deu essa resposta: eu digo verdadeiramente, que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho também faz. Então aqui está uma medida de você se tornar um ruiós, irmão. É olhar para Cristo, aquilo que Ele está fazendo, o que Ele está sentindo, para onde Ele está indo. Jesus disse: eu só faço o que eu vejo o meu pai fazer. Então, para a gente se tornar um ruiós, a gente precisa se alimentar de Cristo, e precisa entender aquilo que Deus está fazendo, para que a gente seja coparticipante dessa história toda. É olhar para Cristo, se alimentar de Cristo, viver com Cristo, dentro do sacerdócio, dentro da intimidade com Jesus, dentro da leitura bíblica, da oração. Essa semana foi legal, que eu sentei com alguns líderes aqui, e numa mesa essa semana com o Chaz, com a Marcela e a Fábio, eu percebi um curso que a nossa igreja precisa tomar e as nossas vidas precisam formar aqui. E como isso, Xandão? Intimidade. Estando na mesa com pessoas que falam a mesma língua que você está falando. Irmão, não senta na mesa com quem não quer o que você quer, vai atrasar o seu lado. Não senta na mesa com quem não quer o Cristo que você quer, irmão, vai atrasar o seu lado. Ande com pessoas que podem somar na sua vida, podem te impulsionar para ter mais tempo com Jesus, podem te impulsionar para ter mais tempo de oração com Ele. Ande com essas pessoas, amém? Agora João 13, 34. Um novo mandamento dou a vocês. Uma das características mais fortes de um ruiós
Um novo mandamento dou a vocês: amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem, se vocês amarem uns aos outros. Olha só, gente, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos. Gente, semana passada eu fui para o Acre, por uma fusão de igreja. Tinha uma comunidade chamada Comunidade Mais, que caminhou com a gente quase 5 anos. Semana passada estávamos lá, sentados, aprendendo e fazendo uma fusão, se tornando Poema no Acre agora. E todo mundo que mandava mensagem falava assim: cara, que legal essa conferência, mas o mais legal é saber que vocês estão andando junto, irmão, no Acre. Quase 72 horas de viagem. Eu fui para lá de avião, passei por Tóquio, passei por Las Vegas, passei por um monte, e depois aterrissei lá. Fomos lá fazer uma fusão de uma igreja, e as pessoas falavam: meu, que animal, cara. Um monte de gente se machucando dentro da igreja, falando mal um do outro, igreja rachando, um monte de coisa acontecendo, e a gente lá fazendo uma fusão. Estamos sendo reconhecidos não pelo poder que carregamos, mas pelo o amor uns aos outros. Porque o poder, cara, você pode suprir a vida de alguém, mas com o amor você revela Cristo na vida de alguém. O poder você ajuda as pessoas, mas com o amor você se doa por ela. E Jesus não morreu por você e por mim por causa do poder, nem por causa do nosso ministério, nem por causa do nosso dinheiro e da nossa fama. Ele morreu, foi por amor. Então, irmão, eu fiz um vídeo essa semana e eu falei: gente, está muito fácil pregar o evangelho. Irmão, se você for uma pessoa educada e simpática, já é uma porta gigantesca para a abertura do evangelho. O simples fato de você falar um bom dia, boa tarde para alguém, você já comove as pessoas, porque nós estamos num tempo que ninguém olha na cara de ninguém. Ah, mas Xandão, eu sou de Curitiba, você não sabe como que é o Curitiba. Irmão, não quero saber, eu sou nascido de novo, a minha pátria não é brasileira, a minha pátria é celestial, é o que as escrituras dizem. Não fazemos parte de uma cultura caída, fazemos parte de uma cultura de reino, onde o nosso rei vive. Aleluia. Então para com esse negócio: sou curitibano. Não, irmão, você é nascido de novo, você é cheio de Deus, você tem empatia, você tem governo, você tem carisma, você tem alegria, amém? Cara, tem um amigo meu em Taubaté, o Mike Tyson, o nome dele é Mike Tyson mesmo. Cara, o Mike Tyson se converteu junto comigo, cara. Um dia ele foi embora da igreja, tarde da noite, passou num lugar em Taubaté, tem um lugar que as pessoas acendem um monte de vela na rua. Então o Mike Tyson passou lá, ele queria poder. Não, eu quero poder, quero ver demônio. Irmão, o Mike Tyson passou lá, tinha uma senhora acendendo vela. Então o Mike Tyson para da frente dela e fala assim: o que você está fazendo aí? Dela: o que foi, garoto? Vai embora daqui. Irmão, o Mike Tyson chega para aquela senhora e fala assim: Deus falou para mim que isso aí é do diabo, e se você acender eu vou chutar. Virou os Gideões, irmão, Gideãozão. A mulher falou: que isso, rapaz, está maluco? Ele falou: se você acender eu vou chutar. E a mulher falou: vou chamar a polícia. E foi e acendeu a vela. Ele foi e pau, e saiu correndo. Foi nem homem para ficar lá, ó. Chegou no outro dia, chutei a vela, falei: mas que tá, isso não é assim, cara, faz isso não. Querido, Mike Tyson, um dia eu e ele no centro da cidade de Taubaté andando, tinha 2 Hare Krishnas entregando panfleto. Eu passei o Hare Krishna, deu um folhetinho para mim, muito obrigado. Mike Tyson, isso e aquilo, que não sei o que. Daqui a pouco eu olhei, já tinha andado uns 5 minutos sem o Mike Tyson. Eu olhei para trás, Mike Tyson falando com os caras. Falei: meu Deus, deixa eu voltar. Mike Tyson, vamos embora. Ele chega para aqueles Hare Krishna e fala assim: você acredita no poder de Deus? Daí o cara: acredita. Ele falou: não acredita. Já apavorou o cara. Não acredita. O cara falou: acredita. Ele falou assim: se você crer, pega na minha mão que você vai ver agora. Irmão, eu já fiz assim: Mike Tyson, vamos embora. Falei: Hare Krishna, tá de boa, viemos em paz. Mike Tyson, pega na minha mão que você vai sentir. Falei: Mike Tyson, você não pode ser assim, cara. Você tem que ganhar as pessoas no amor, você tem que servir elas, você tem que ser carismático com elas, cara. Seja educado. Verdade, né, Xandão? Preciso mudar, né? Falei: preciso converter. É verdade. Irmão, passa umas 2 semanas, Mike Tyson me liga 1h da manhã, 1h e pouco da manhã.
Xandão, pode falar? Eu falei, meu, misericórdia, cara, o que aconteceu? Ele falou, você não acredita? Eu falei, acredito. O que você fez? Acabei de sair da porta de uma balada. Tem uma balada em Taubaté, irmão, chamava Quarto do Santo. Só faltou colocar Mateus 6,6. Faliu a balada. Aí os caras não felizes foi lá e abriu uma outra balada chamada Divina. Faliu de novo, agora virou igreja a balada. Divina. Agora virou Terrila. Terrila significa adoração espontânea. Falei, mas que tá, isso que aconteceu? Ele falou, cara, acabei de sair da porta aqui do Quarto do Santo. Falei, o que aconteceu? Xandão, levei uma cadeira e um balde com água. Comecei a chamar as pessoas para sentar aqui, porque eu queria orar e lavar os pés delas. Eu falei, e aí, cara? Ele falou, e aí que 3 garotas sentaram. Eu lavei o pé delas, elas começaram a chorar, porque era desviada. Começou a chorar, orei por elas e falei, agora Deus abençoe vocês aí na balada. Falei, Mike Tyson, você fez isso? Fiz, cara. Meu Deus, que loucura. Falei, Mike Tyson, você é doido mesmo. Querido, passa mais uns dias, o Mike Tyson fala para mim, você não acredita? Eu falei, o quê? Eu acredito. Ele falou, eu peguei um mendigo na rua, cuidei dele, dei banho dele, fiz a barba dele, levei ele para comer. E hoje eu passei na Independência, ele está lá no açaí com a esposa, tomando açaí, o seu filhinho está no carrinho, e o outro filhinho estava no colo dele brincando. Falei, mas que tal, você fez isso? Sim, eu fiz isso porque agora eu estou aprendendo sobre amar, sobre ganhar as pessoas pelo amor. Querido, nós não estamos preocupados se elas vão vir para a nossa igreja, para a nossa religião, para o nosso culto ou para o nosso GC. Nós estamos querendo revelar a Cristo. Diga para o seu irmão, se você não está revelando a Cristo, talvez Ele não esteja revelado dentro de você. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Xandão, meu gosto de poder, eu também gosto, irmão. Mas fica tranquilo que até o diabo tem poder, então cuidado. Cuidado. Um dia o Tião ligou para nós, que é pastor da Poema, e falou, vem orar aqui em casa, aqui. Tem uns negócios esquisitos, uns demônios aqui. Falei, vamos lá. Irmão, chegamos lá, começamos a limpar a casa do cara, jogamos um monte de coisa fora, um monte de porcariada tinha lá, jogamos tudo fora. No final alguém falou assim, vamos ungir a casa. Aí o outro falou assim, mas com qual óleo? Aí o outro falou assim, eu não sei. E o outro deu uma ideia maravilhosa, tem um óleo soja aqui, vamos pegar ele mesmo. Ali a gente entendeu o ato profético. Então começamos a colocar óleo na mão, irmão, ficou uns 3 meses aquele cheiro de óleo. Até hoje a casa do Tião está fedendo óleo. Faz uns 10 anos que nós vamos lá, está fedendo óleo até hoje. Apelidamos a casa dele de Beef Church. Irmão, passamos óleo na parede. Sabe o que é isso? Querer poder demais, cara. Quando quer poder demais faz loucura. Pede o amor para você ver de Deus. Deus, eu quero o amor do Senhor. O amor do Senhor é constrangedor, cara. Amém? Ai, Jesus, cara. Meu Deus. Mateus 24, 35. E aqui fala da nossa geração, irmão. Fala dos nossos dias. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Irmão, sabe quem vai ser protegido na grande tribulação? A igreja. Mas não é só a igreja, é a igreja que guardar a sua palavra. Ela será protegida. Aqui está falando de um povo, irmão, que não quer saber de rótulo. O PR na frente do nome, pastor, não adianta nada. EV, AP, essas coisas não guardam nada. O que vai guardar a nossa vida é a palavra que está dentro de nós, revelada dentro de nós. Pode todas as coisas passarem, mas as palavras não passarão. É uma geração que não está nem aí, irmão, se tem alguma coisa que eu não tenho, elas têm a palavra guardada dentro de si, e nela medita dia e noite, foi o que o salmista disse. Agora em João 8, Jesus está dizendo, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Então peraí, seremos reconhecidos por amar um ao outro. Agora para ser um discípulo verdadeiro, irmão, se nós estamos praticando a palavra que está dentro de nós. E aí a gente pode medir cada um por si. Será que eu estou sendo discípulo porque eu estou praticando e guardando a palavra ou não? Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Verso 32. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará.
Lembra daquele pastor que falou, o Brasil está discipulado? Não está. Querido, você ir para a mesa para um discipulado, vida na vida, tem mais poder do que você falar, vai embora no nome de Jesus para o diabo. Tem mais poder você ir para a mesa, quebrantar o seu coração, pegar instruções, receber oração, ser cuidado, se permitir ser moldado, do que você colocar a mão na cabeça de alguém e falar, vai embora no nome de Jesus, Satanás. O discipulado, querido, não visa uma pessoa, ele visa uma geração. Por isso que Jesus andou com 12, e depois disse para eles, farão obras maiores. Delegou para a grande comissão, vai e façam obras maiores. Façam coisas que eu não vou fazer, vai a lugares que eu ainda não vou pisar. E sabe o que significa discipulado? Dar voz para quem não tem. É por isso que quando nós vamos para a mesa, cara, nós vamos ali, ninguém vai falando dos frutos, nós vamos falar da nossa fraqueza. Ninguém dá poema dos pastores, quando a gente se encontra na mesa para perguntar quantos membros você tem. Jesus era brasileiro, calvinista, arminiano? Quanto está entrando de oferta na sua igreja? O que você tem telão de LED? Você não tem, ninguém vai para a mesa para isso. Nós vamos para a mesa para falar, cara, o que Jesus está falando? Compartilha comigo. Essa semana nós fizemos, semana passada, uma reunião com a liderança aqui, mandei um print para os pastores, olha que legal, estamos falando aqui de posicionamento nas redes sociais. De repente os pastores, cara, manda esse material para a gente, quero fazer aqui também, irmão. Nós não estamos preocupados com o fruto, nós estamos preocupados em colocar o nosso coração para deixar Jesus nos moldar cada vez mais. Não estamos preocupados, nós queremos ir para a mesa, dar voz para quem não tem e também receber dessa voz para que a gente tenha ainda mais voz. Amém? Eu quero partir para o final aqui. Se a banda puder me ajudar. Ninguém vai fazer. Sabia, cara, que vocês são maravilhosos. Abra comigo em Atos capítulo 8, verso 26. Gente, presta bem atenção nessa história. Atos capítulo 8, verso 26. Um anjo do Senhor disse a Filipe. Filipe era o maior evangelista bíblico. É Filipe. Algumas versões diz Filipe o evangelista. Um anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Guarda esse nome, Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou, o Senhor entende o que está lendo? Ele respondeu, como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo essa passagem da escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe, diga-me por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Irmão, sabe o que é discipulado? Filipe era o maior evangelista da terra. Todos os evangelistas que têm o encargo de um evangelista, ele pensa fora da igreja e não pensa muito dentro. Eles falam para nós, pastor, nós temos que pregar as boas novas, nós temos que pregar o evangelho a toda criatura. Só que eles esquecem que Filipe era obreiro da igreja local, foi escolhido entre os apóstolos. Filipe era pai de 4 filhas que profetizavam, era homem do lar, congregava numa igreja local. E todos os evangelistas que têm problema só lá fora, não tem problema aqui dentro, irmão, eles ficam desanimados quando a gente fala, vem ser família com a gente, porque eles querem saber só lá fora. Eu falo para os caras, irmão, você tem que se tornar família com a gente, depois lá fora. A Bíblia não fala para a gente suprir a necessidade de quem está lá fora, mas a Bíblia fala para suprir a necessidade da família, primeiramente da família da fé, depois os de fora.
A Bíblia fala desse contexto. Então os caras ficam, meu Deus, eu quero pensar lá fora. Não, irmão, pensa aqui dentro primeiro. Agora olha a ideia de Filipe. Se você pegar umas histórias atrás, Filipe estava pregando em Samaria, grande avivamento, pregando para todo mundo, milagres acontecendo, o povo seguindo ele. De repente o Espírito Santo falou, sai daí e vai para casa, vai lá atrás da carruagem, porque lá tem um cara que eu quero falar com ele. Primeiro nível de discipulado, irmão. Primeiro nível, guarde o seu coração. Você entende porque você está na igreja? Você entende o que você está lendo? Você entende o que você está fazendo na terra? Você entende o que você está fazendo no GC? Você sabe por que você existe? Não entendo. Se não tem ninguém para me explicar, então a Bíblia diz que Filipe entra na carruagem. Entrar na carruagem, irmão, sabe o que fala a respeito? De você andar junto. Entrar dentro da carruagem, perseguir uma estrada, fala de você percorrer um caminho junto. Fala de você olhar no olho, não tem o leigo e o clero. Todo mundo é igual diante do Senhor. Respeitamos hierarquias bíblicas. Respeitamos autoridades dentro da igreja. Mas diante do Senhor, irmão, é todo mundo igual. Então Filipe entra na carruagem, acompanha ali, fala de caminhar um certo tempo, caminhar de uma forma saudável, caminhar no discipulado. As pessoas ganham gente na rua e falam assim, pastor, eu sou um evangelista e ganhei o cara na rua e trouxe aqui para você cuidar. Irmão, isso é irresponsabilidade. Ganhar alguém na rua e trazer para o pastor cuidar é irresponsabilidade. Dentro de uma casa paternal, todo mundo serve, todo mundo discipula, todo mundo cuida, todo mundo batiza, todo mundo vai para cima. É família espiritual. Então eu já vi grandes homens de Deus pregando. Não, evangelista é tudo louco, de certa forma é. Mas o evangelista cuida e discipula também, irmão. Então Filipe entra ali e percorre um tempo, ao ponto do próprio eunuco dizer, tem água ali, o que me impede de ser batizado? Filipe falou para ele, quanto tempo você tem na igreja? Você ainda bebe? Você fuma? O que você faz? Será que você pode ou não? Filipe respondeu, nada te impede de ser batizado. Nada. Querido, as pessoas chegam na igreja querendo servir, querendo se relacionar com o corpo, e as pessoas, ao invés de gerar vida, estão castrando elas. Estão castrando elas, dizendo, você não pode servir porque você faz isso, você faz aquilo. Nada te impede de servir. Nada te impede de ser batizado. Então a Bíblia diz que eles param a carruagem. O eunuco desce, Filipe desce e batiza. O maior nível de discipulado, cara, é ganhar alguém, instruir, cuidar, discipular e acompanhar ela até no dia do arrependimento dela. Agora eu vou falar uma coisa para vocês que não é a Bíblia que está falando, sou eu que estou falando. Essa heresia santa é minha. Qual era o lugar que eles estavam? Gaza. Querido, vocês estão acompanhando a guerra que está acontecendo. Na onde? Na faixa de Gaza, entre palestinos e israelenses. Vocês estão acompanhando isso? Que a maior treta que está acontecendo do século agora, não é nem da Rússia lá com a Ucrânia, é entre palestinos e israelenses, treta de irmão. E aonde está rolando essa confusão toda? Gaza, faixa de Gaza. A Bíblia não diz, mas eu estou dizendo, não há relatos históricos, pode conferir depois, não há relatos históricos que o evangelho entrou em Gaza, antes desse ocorrido acontecer. O primeiro homem a receber o discipulado foi o eunuco, onde entrou, levou a palavra, levou a cultura de Jesus para aquele lugar. Sabe qual é a maior perseguição que está tendo na faixa de Gaza nesse exato momento? Contra os cristãos. Agora pasmem, um homem levou o evangelho até aquele lugar, foi o primeiro homem. E recentemente 200 palestinos
tiveram um encontro com Jesus através de visão e sonho e se converteram ao cristianismo. Você entende, querido, o poder do discipulado? É a gente transferir o Cristo que está dentro de mim para o Cristo que está dentro de você. E você, o lugar que você está hoje, querido, não é qualquer lugar. Você está lá como um eunuco etíope, levando a semente do Evangelho. E o dia que você não estiver lá, alguém vai continuar a boa obra que você começou. Isso é boas obras. Eu trabalhei na última empresa em Taubaté, querido, na Volkswagen, 6 anos naquele lugar. E eu montei uma célula para mim. Falei com a minha diretoria, eles aprovaram. Eu montei uma célula para mim que se chamava 20 minutos de prazer. A galera chegava lá e falava: meu, tá falando de prostituição, jogando carta, vendo pornografia? 20 minutos era o tempo que nós tínhamos de parar a produção, e almoçar, voltar, e tinha 20 minutos de descanso. Eu aproveitava aqueles 20 minutos para pregar o Evangelho. O meu púlpito, querido, era a nossa mesa de inspeção. O banco da nossa igreja na Volkswagen era as caixas de parafuso. O meu armário tinha a Bíblia de todo jeito. Tinha até Bíblia lá de católico, de espírita. Porque eu falava para os caras: meu, eu vou usar de estratégia aqui, uma hora eles vão pegar isso aqui. Tá aí, ó, vai lendo aí. E os caras falavam assim para mim: não, mas eu não sei ler, não, onde está isso? 6 anos, 20 minutos de prazer, pregando Jesus. Querido, hoje eu estou em Curitiba. Hoje, daquela galerinha, 3 estão dentro da igreja batizados. O resto não se converteu ainda, mas eles mandam mensagem para mim: Xandão, nunca mais esqueço aquelas palavras que você compartilhava, porque trazia paz para o meu coração. Eu ainda estou nas drogas, eu ainda estou arrebentado com a minha família, mas eu não esqueci daquelas sementes que você plantava em nós naquela época. Você entendeu, irmão? Quando Jesus quer tocar uma nação, Ele toca um homem primeiro. Quando Jesus quer tocar um povo, Ele primeiro toca um homem primeiro, para depois tocar o povo. Você entendeu que para Deus tocar a sua família primeiro, Ele vai tocar você, não vai tocar eu para ir lá, irmão, é você que Ele vai tocar. Porque se nós estamos indo para Gaza, irmão, nós não podemos ir sem munição, e a munição é a palavra de Deus. É por ela que a gente está aqui, é para ela que a gente tem vivido. Você entende, querido, que o dia que Paulo estava preso, a Bíblia fala que Paulo ficou sabendo que os seus discípulos, quando souberam que Paulo estava preso, tomaram ânimo e pregavam o Evangelho com maior destemor, com alegria e maior destemor. Sabe por quê? Porque o dia que a gente tiver impossibilitado de pregar o Evangelho, alguém vai fazer obras maiores do que a nossa. Por isso que você não pode reter o que você tem aqui dentro. A sementinha no seu coração pode ser pequena, mas se cair numa terra fértil, querido, vai frutificar 100 por 1. Você entendeu que Deus fez Filipe sair de uma conferência, fez Filipe sair do movimento radical que estava rolando de conversão, atrás de um único homem, para cuidar, discipular, instruir, e depois desaparecer da vida do eunuco. Depois você pesquisa lá, se o que eu estou falando é verdade. Agora pega essa, irmão. Nós temos um egípcio que congrega com a gente aqui. Veio lá da Palestina, para aqueles lados de lá, está congregando com a gente. Hoje ele estava aqui escutando eu falar isso, ele estava em prantos ali, cara. Sabe qual é o testemunho dele? Que quando ele se converteu, eles iam para o templo adorar a Deus, como esse eunuco fazia. Eles já se despediam das suas famílias, porque o risco dele estar adorando a Deus e as pessoas explodir o lugar, matar todos eles, era muito grande. Então eles não tinham certeza de voltar para casa. Então ele chegava lá e ele falava: olha, família, estou indo adorar a Deus, Deus abençoe, se a gente não se vê na eternidade, a gente vai se encontrar de novo, Deus abençoe, e adorar a Deus. Hoje ele estava sentado aqui na frente, aqui chorando, quando eu disse que o eunuco talvez fosse o primeiro homem que levou a palavra até a faixa de Gaza para os palestinos. E sabe qual foi a palavra, irmão? Cristo. Cristo. Essa é a palavra que eu tenho para nós nessa noite. Compartilhe o pequeno Cristo que está dentro de você. Compartilha
a semente de Cristo que Jesus está colocando dentro de você com alguém. Talvez você está no seu trabalho, deixa eu falar isso, é profético que eu vou falar, hein? Talvez você está orando para Deus tirar você do seu trabalho e você não saiu até agora. E eu vou responder para você talvez por que você não saiu. Porque a obra que Jesus confiou para você lá dentro não terminou ainda. Você está orando falando, Deus, tira desse trabalho que eu não aguento mais, eu estou cansado. Quando você transferir a semente que está lá, para tocar num pequeno eunuco que está lá, irmão, talvez Deus tire você de lá depois. Talvez você não saiu de lá porque Deus tem que completar a obra na sua vida lá ainda, irmão. Fica tranquilo, Deus vai dar força para você ficar lá. Você não está ganhando o que você devia, as pessoas maltratam você, você está trabalhando mais do que necessário, você está cansado, fadigado, fala, Deus, eu não aguento mais esse lugar. Eu não aguento mais essas pessoas que Jesus está acabando comigo, não, irmão. Não é para acabar com você, é para você acabar com o ambiente que está lá. Transfere a Cristo para aquele lugar. Transfere, irmão. Tem algum eunuco desesperado para receber o que você está recebendo aqui, cara? Tem algum eunuco, cara, doido para ouvir o que você está ouvindo aqui, meu amigo? Tem algum irmão, alguma irmã que precisa escutar, cara? Sai daqui nessa noite, manda mensagem para aquele irmão que está na tribulação. Sai nessa noite, liga para o irmão e fala, cara, estou orando por você, estou jejuando pela sua vida. Diga para aquele irmão que não está aqui nesse momento, fala para ele, ei, cara, Jesus colocou você no meu coração, eu tenho uma palavra para você, tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Se o pessoal da ceia pudesse posicionar aqui, para a gente ceiar. Se você quiser sair do seu lugar, pode vir, irmão, vem adorando, vem cantando e vem dizendo, Senhor, sou eu que vou levar a palavra para o eunuco. Diga para Deus, Deus, eu que vou levar a palavra para o eunuco, o negócio é comigo, sou eu, Jesus.